Bueno, pessoal, vamos continuar então falando sobre o nazismo e o fascismo. No videozinho passado eu parei naquela ideia mais generalista do que é o totalitarismo e por que os regimes nazifascistas eram totalitários, eram politicamente de direita, o que permite chamá-los assim. Agora nós vamos para as peculiaridades então do nazismo e do fascismo. Aqui no primeiro slidezinho que vocês estão vendo, então tem o símbolo das duas correntes políticas, o símbolo do fascismo italiano, que é o feixe de vaias, o fascio, o feixe, né? Então conjunto de varas. Há uma versão mais corriqueira dizendo que isso simbolizava, isso era explicado pelos proselitistas, ou seja, aqueles caras do fascismo que vinham buscar partidários, de que juntando um feixe de varas dava a ideia de uma força maior. Pegava uma vara, quebrava, pegava várias varas, juntava num feixe e não quebrava. Que o coletivo, portanto, era mais forte que o individual. Não sei se essa versão, eu até hoje não achei nada muito confiável nisso. Mas, de fato, esse símbolo que aparece ali, que é um feixe de varas com um machado, isso é um símbolo de origem romana. E aí sim, o machado com feixe de varas remete ao passado romano, e aí tem todo o sentido com o discurso fascista. O nazismo, por sua vez, com a suástica ali, e o nome do partido, Partido Nacional Socialista Alemão, Nazi, Nationalsozialisten, e esses partidos, então, eles tinham alguns elementos em comum. Vamos dar uma olhadinha em quais são. Primeiro deles, eles rejeitam a democracia representativa pluripartidária. Lembremos não que eu não fiz o vídeo ainda, né? Animal. Mas, como eu disse, a ideia desses primeiros vídeos do nazismo e do fascismo é dar as características gerais para depois fazer a contextualização no entre guerras. Mas aqui eu já antecipo, uma das grandes características do período entre guerras é a crise e a descrença nas democracias. Dentro de algo que aí eu já falei sim no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, as consequências, em que havia, ao final desse conflito, quer dizer, todo conflito, toda guerra é estúpida, mas a proporção da Primeira Guerra a tornou ainda mais estúpida, ainda mais insana, e a avaliação daqueles que estavam traumatizados pelos 4 anos de conflito absolutamente mortífero era de que um dos elementos que levou à Primeira Guerra Mundial, naquele momento sequer chamado de Primeira, mas sim de a Grande Guerra, era a própria democracia, na medida em que ela facilitava com que políticos naturalmente corruptos, naturalmente inaptos, esse naturalmente ele está entre aspas, tá? Não estou dizendo que isso seja natural, mas eu estou dando a ideia daquele pessoal naquele momento. Então, políticos naturalmente corruptos, naturalmente inaptos, chegavam ao poder por vias democráticas. Portanto, a democracia era tão falha que ela passa a ser indesejável. Na medida em que essa democracia ela se dá pelo voto, ou seja, democracia representativa, e aí também vem junto um raciocínio de que boa parte da população não tem capacidade de fazer boas escolhas, então a representação é um mecanismo também falho, é um mecanismo também indesejável, e pluripartidária, a ideia de que vai, né, todos os elementos que eu vou trazer aqui eles vão se somar, então aqui eu já trago outros posteriores, de que há um bem para a nação, há uma ideia de bem. E na medida em que um partido defenda este bem, outro partido que não defenda a mesma ideia estará defendendo o mal ou está sendo contrário ao bem da nação. Então não é necessário mais de um partido, conquanto que o partido existente ele seja aquele orientado para o bem da nação. O pluripartidarismo ele não casa com as ideias nazifascistas. Lembrem que é uma ideia de homogeneidade social, um combate muito grande à ideia de percepção das classes que existem nas sociedades, então é a tentativa de uma homogeneização através de ideários como o nacionalismo, a ideia de uma raça comum e superior e por aí vai. Em essência, então, primeira grande rejeição. Rejeitam a democracia representativa pluripartidária, que é um tipo de regime liberal. Portanto, o nazismo e o fascismo são regimes antiliberais. Ok? Vamos adiante.
Eles rejeitam, portanto, é uma consequência, a ideia de direitos individuais do cidadão. Direitos individuais do cidadão, quando nasce essa ideia, ou melhor, quando ela se consolida juridicamente? Revolução Francesa, que é uma revolução essencialmente liberal. Reitera a ideia de que o nazifascismo é, em essência, antiliberal. Não esqueçam disso. O período entre guerras é o período de crise dos liberalismos, do liberalismo político e do liberalismo econômico. Estou falando aqui do liberalismo político. E o que é o liberalismo político? É quando na relação entre o indivíduo e o Estado, o indivíduo tem mais liberdade, consequentemente o Estado tem menos poder. Eu inverto esta gangorra do liberalismo quando o Estado passa a ter mais poder e o indivíduo menos liberdade. Isto acontece eventualmente quando um indivíduo, por alguma razão, normalmente o medo, querendo maior segurança, concede poder ao Estado. Conceder poder ao Estado é reduzir a sua liberdade. Ele normalmente o faz pelo prisma do medo, acreditando que o grupo no Estado lhe dará segurança. E não pensem esse medo apenas como o medo da violência urbana, e aí um Estado policial que possa protegê-lo. Não. Tem vários tipos de medo que fazem com que este cidadão confira poderes ao Estado. E o período entre guerras é um cenário muito propício para isso. O medo de uma nova guerra, o medo do comunismo, o medo da fome, o medo da miséria, o medo da crise. Vários são os medos que fazem com que os cidadãos vejam como lícito, como até desejável, que as liberdades individuais, que é um dos grandes direitos individuais do cidadão, sejam relativizados e até mesmo suprimidos em prol do poder do Estado, que num dado momento se torna tão poderoso a ponto de ser dito totalitário. Vamos para o terceiro item, rejeitam a ideia de liberalismo político e econômico. Aqui neste item eu estou reiterando os dois primeiros que eu falei agora, do ponto de vista político, mas eu não falei do ponto de vista econômico. E o que é esta rejeição do liberalismo econômico? É quando esse Estado, munido de tamanho poder, ele pode também intervir na economia. Quanto menos Estado na economia, mais liberal é esta economia, mais iniciativa privada há. Quanto mais participação do Estado nesta economia, menos liberalismo nela existe. Qual é o nome que se dá a isso? Que não está no slide, mas se você está anotando aí alguma coisa, é bom anotar. Quando eu tenho menos liberalismo e eu tenho mais participação do Estado, eu tenho mais intervencionismo, é essa expressão que se utiliza. Então, os estados do período entre guerras, marcados pela crise do liberalismo político e econômico, são caracterizados por um intervencionismo econômico. Há diversos tipos, inclusive, nós vamos ver no vídeo sobre o período entre guerras em si, mas aqui eu já antecipo. Tem, por exemplo, um intervencionismo bem menor do que este nazifascista, mas também de direita, que é um Estado que participa da economia, que age como empresário, que gere boa parte da economia, que é o Estado Novo Brasileiro, Vargas. Vargas, durante o Estado Novo, que é de 37 a 45, ele tem uma política econômica essencialmente intervencionista, criando mecanismos de regulação das relações de trabalho, a chamada CLT, finada CLT, consolidação das leis do trabalho, e também um Estado que vai estimular a industrialização pesada através de empresas estatais. Isto é um exemplo de intervencionismo. Se você vai elevar, deixar mais intervencionista, você chega ao ponto de economias como a italiana e a alemã do contexto, de um posicionamento mais à direita, né? Porque não, mesmo que o Estado tenha grande participação na economia, não se questiona em nenhum momento a propriedade privada e as relações de trabalho assalariadas. Do outro lado, eu tenho um intervencionismo absoluto de esquerda, que seria o caso da União Soviética, a partir dos planos quinquenais, 1928, a União Soviética de 1922. Já tem intervenções na economia desde o chamado comunismo de guerra, na Guerra Civil,
depois a nova política econômica do Lenin, a partir de 21, mas essa ideia de um intervencionismo mais sistemático, que a gente acaba focando quando fala da União Soviética, é próprio dos planos quinquenais, que são a partir de 1928, já com Stalin no poder, e que significa uma planificação da economia, ou seja, a economia obedece um plano e esse plano é feito pelo Estado. Mas nós temos até o caso norte-americano com Franklin Delano Roosevelt, tentando, de alguma maneira, contornar os efeitos da crise de 29, estabelece nos Estados Unidos o New Deal, que é também um exemplo de política intervencionismo bem aquém do que essas outras que eu mencionei, talvez nem tão aquém do Estado Novo Brasileiro, mas certamente em relação ao nazismo e o fascismo e também em relação ao stalinismo. Ainda que algum pessoal meio louco da cabeça hoje em dia veja em Franklin Roosevelt um comunista. Bueno, vamos adiante. Último elemento aí. Essência. O nazismo e o fascismo são essencialmente antimarxistas, anticomunistas. Só um pouquinho, Tiago. Tem socialismo no nome do nazismo, Partido Nacional Socialista. Não vou explicar aqui de novo. Pega o vídeo anterior. Para quem é aluno, mandei no e-mail. Para quem não é aluno, tá no canal do YouTube. Lá você vai entender por que tem socialismo no nome do nazismo, mas que não tem nada a ver com o socialismo marxista, que é de fato o grande objeto de ódio, o grande alvo, o grande catalisador da energia combativa do nazismo e do fascismo. Vamos entender isso a partir de um videozinho. Esse vídeo que está aparecendo ali para vocês ainda parado é de um evento da juventude hitlerista, em que um dos líderes desta juventude, que é aquele que está no primeiro quadro, fala a um estádio lotado por alguns minutos para em seguida deixar a palavra com o próprio Hitler. E aí, a partir da fala deles, vamos tirar alguns elementos que constituem estes aspectos que eu coloquei aqui para vocês rapidamente. Vamos ver então a fala do jovem, que eu não sei o nome. Diz então o rapaz que estão ali às ordens do Führer, uma geração que não conhece classe e casta. Vamos para aqui. Se é o primeiro elemento aqui, ele está falando, todo o discurso ele vai trazer algo subjacente. Então, o que ele está dizendo quando é uma geração que não conhece classe nem casta? Ele está dizendo que esta geração ela não tem uma divisão que está presente na lógica de explicação de mundo do marxismo, que é a luta de classes. Então, quando ele vai dizer aqui não tem classe, aqui não estão divididos os alemães entre os burgueses e proletários, os ricos e os pobres. Não, esta geração não conhece essa divisão. Ela conhece, volto a dizer, isso está subentendido, uma homogeneidade a partir da ideia da nação, a partir da ideia da raça comum. Então, a primeira frase desse rapaz já é uma frase que exprime o ideário antimarxista. Nós não reconhecemos classe, nós não deixaremos, inclusive, vai dizer o Hitler daqui a pouco, que isso apareça entre nós. Vamos adiante. Ele vai colocando, então, percebam que ao longo do discurso dele, mas sobretudo do Hitler mais tarde, vai ter uma grande eloquência, algumas palavras de ordem, a nação, o sacrifício, mas são palavras de ordem com pouco conteúdo e muito impacto. Ali ele coloca então a ideia da juventude que vai se constituir por uma abnegação, e ele está preparando ali o terreno para falar de uma espécie de um cidadão soldado, que depois o Hitler pega o gancho e fala mais. Eu não mencionei antes de começar a projeção do videozinho aqui embaixo, mas esse vídeo é um dos materiais de propaganda do nazifascismo, do nazismo especificamente, que, se não me engano, quem produziu foi uma cineasta para a época revolucionária chamada Leni Riefenstahl. As suas técnicas de gravação na época elas foram reconhecidas como absolutamente inovadoras, só que como ela gravou para os nazistas, quando os nazistas caíram em desgraça, e durante muito tempo eles não estiveram nessa condição, o mundo batia palmas para eles. Não estou dizendo que isso é bom, pelo contrário, é vergonhoso, mas um mundo entre
Se é isto ou o comunismo, então é isto. Essa era a lógica que orientou boa parte das pessoas nos anos 20 e 30. E a Leni Riefenstahl, uma vez caindo no nazismo em desgraça, ela também caiu. Ela caiu no ostracismo, apesar de ser uma cineasta extremamente talentosa. E nesse vídeo, ela vai fazendo um exercício de sobreposição de imagens, coisa rara para a época, entre, sobretudo quando aparece o Hitler, a imagem do jovem ariano, belo, jovem, saudável, e a imagem do Führer, quase que associando, indissociando as duas imagens, a do líder da nação e da juventude que o segue. Vamos adiante então no discurso do rapaz. Ele vai colocar a figura do Hitler ali como encarnando o conceito de fidelidade e que esses jovens serão fiéis a esta figura do Führer. E aí chama o Führer Adolf Hitler para falar à juventude alemã. O estádio inteiro ovaciona, ainda que você tenha uma edição de imagens, como é um filme, mas é pouco provável que essa reação ela tenha sido ensaiada. Havia uma espontaneidade naquele momento, uma adoração por esta figura tétrica e lamentável do Hitler, e um dos elementos eu já disse o porquê. Uma vez com a palavra, então o Führer começa, e para quem puder ver, é um tipo de discurso disponível no YouTube com tranquilidade. Ele começa com um tom de voz mais ameno, e quando ele terminar, nos poucos minutos de discurso dele, ele está num elevado tom grandiloquente, marcante. Mas ele vai, ao longo desses poucos minutos de discurso, falando novamente, como eu mencionei, com palavras de ordem com muito mais impacto do que conteúdo. Então ele vai colocar ali sempre a figura da Alemanha, essa entidade abstrata a qual todos devem servir. A nação ela tem que ser unida, queremos uma nação unida, como ele coloca ali, e vocês, jovens, formarão esta nação. O nacionalismo ele perpassa toda a fala, tanto do jovem anterior quanto do Hitler. E ali de novo, olha lá, no futuro não desejamos ver classes e vocês precisam impedir que isso aconteça, vai seguir o Führer ali. Novamente um elemento que marca o discurso anti-marxista. E aí eu vou retomar um pouquinho do vídeo anterior, eu vou fazer esse sacrifício. O conceito de socialismo apropriado pelos nazistas e deturpado no sentido de pego de algo que eles não criaram e adaptaram para o seu próprio uso, o conceito de socialismo de viés marxista vai falar em sociedade de classes, ou seja, dentro de uma sociedade é um grupo que é burguês, que se apropria do trabalho, da mais-valia do trabalho de um grupo que é proletário, que tem que vender sua força de trabalho porque não é proprietário dos meios de produção. Essa é bem simplificando a ideia do socialismo de viés marxista. Os nazistas pegam esse termo e reelaboram dizendo a sociedade dentro de um país ela é homogênea. O que acontece é a existência de nações proletárias e nações burguesas. Então você tem a ideia, você pega o conceito, você reinventa de acordo com o interesse nazista e você vai dizer dentro do país não tem esse negócio de classe ou de casta e se isso aparecer, isso é um problema. Problema que quem criou está subjacente ali, aqueles dos comunistas, né? Então ele vai apelar aos jovens alemães, voltou lá no início, que eles não deixem isso aparecer. E ele continua, então, voltei um pouquinho o vídeo, né? A boca aberta tinha que errar, dizendo para que não permitam que apareça classes ou castas entre esta juventude alemã. Segue o Führer já com mais eloquência no seu discurso, colocando a ideia de educar-se para tal. E aí, gradualmente, ele vai deslocando o discurso dele, que esta educação é para ser obediente. E aí ele está trabalhando toda uma lógica de um cidadão, nesse jovem, que é ao mesmo tempo um potencial soldado, pronto para servir a pátria, com abnegação, ou seja, resistindo às privações e com obediência, que é a essência do funcionamento de uma estrutura hierárquica militar, né? Segue o Führer, aí essas pausas são porque o público não é, aplaude ele, entra quase que em êxtase. Ele vem com um discurso de paz muito fajuto, ou seja, ele vai dizendo que é necessário almejar a paz, mas ele está preparando ali soldados
está estimulando um espírito de um nacionalismo combativo, de um nacionalismo militarista. Segue com a ideia da nação. De novo, vocês vão ver no fim do discurso em que ele fala algo de uma eloquência muito grande de conteúdo nenhum. Ele coloca a Alemanha está dentro de nós, está à frente de nós, ela vem conosco. Uma coisa assim que tem um impacto, joga para a plateia, mas de conteúdo não diz porcaria nenhuma. Então, olha ali o Führer dizendo, aceitar as privações sem nunca esmorecer, a ideia desta abnegação, desse sacrifício pela pátria própria de um soldado resistente, capaz justamente então de aguentar essas privações. E aí ele vem com essa parte final de, como eu dizia, de pouco conteúdo e muita eloquência. A Alemanha sobreviverá quando não restará nada de nós. Aqui um elemento importante. Ele vai dizer, olha lá, vocês levantarão o pavilhão que há algum tempo nós levantamos do nada. Pavilhão aqui tem que ser entendido como sinônimo de bandeira, um pavilhão, uma bandeira. E é uma alegoria, uma metáfora que ele está falando da bandeira da Alemanha. E o que ele quer dizer que nós levantamos há algum tempo? A bandeira da Alemanha está caída após a Primeira Guerra Mundial, e ela fica caída nesse discurso. Quem reergue esta bandeira são os nazistas, e a partir desse reerguimento, quem a levará adiante? Esses jovens. Então ele está fazendo também alusão à Primeira Guerra Mundial, e ali tem de novo coisa subjacente. Quem são os inimigos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial? Quem são os culpados pela queda deste pavilhão, desta bandeira? São os anglo-franceses, Inglaterra, França, são os judeus que se aproveitaram, que ganharam dinheiro durante a guerra, que viram a Alemanha quebrar e não fizeram nada. Então ali ele está também, tem toda uma lógica de elementos subjacentes nesse pequeno discurso aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí, como eu dizia, ele vai encaminhando para o fim quando ele começa a falar dessa Alemanha que vem dentro de nós, atrás de nós, vem conosco, né, para realmente mexer com o furor nacionalista que já está plantado ali, muito bem plantado de essa passagem. Vamos observar então o finalzinho do discurso dele. O Careca aqui vai falar menos. Observe. As pausas são de aplauso, de furor. E aí então ele vai falando que unidos a nós as grandes colunas, né, um tipo de organização militar do movimento, estarão esses jovens junto a esta Alemanha vitoriosa. E aí ele termina com a grande frase lá de que a Alemanha vem conosco e por aí vai. A Alemanha está diante de nós, está dentro de nós, marcha com nós, segue com nós. Disse porcaria nenhuma, mas diz com jeito. E esse é um dos grandes elementos que caracterizam a eficiência da fala dos líderes nazifascistas. Eles eram eloquentes, eles falavam bem. E apesar disso aqui ser um vídeo, há que se pensar que nós estamos falando nas décadas de 20 e 30. O acesso, por exemplo, a um material como esse, ele se dava num cinema, para um grupo seleto de pessoas, ok? Várias sessões, várias pessoas iam. Não era algo assim absurdo ter acesso. Mas o grande meio de comunicação dessa época é o rádio. O rádio ali está ganhando peso, e aí a fala de alguém eloquente funciona muito bem. Vamos adiante então, além do que eles rejeitam, o que o nazifascismo defende? Aqui eu tenho duas imagens, antes eu coloquei ali os símbolos do nazismo e do fascismo, agora eu estou trazendo elementos de propaganda do fascismo italiano. A figura de novo do cidadão soldado, percebam ali o cidadão soldado, o cidadão e o soldado apertando a mão, na verdade é uma alegoria como se eles fossem uma coisa só. O cidadão soldado / soldado. E ali está lavorare e combattere per la pátria, per la vitória, trabalhar e combater pela pátria, pela vitória, ou seja, a obrigação desse indivíduo diante da nação. E aí vem lá o segundo elemento que eu falei, rejeição do individualismo, dos direitos individuais, e isso tem em prol do quê? Em prol da ideia de nação, em prol da ideia da coletividade,
diante da qual o direito individual não pode se sobrepor, ele tem que se submeter. E embaixo tem ali um dos lemas do fascismo italiano, a figura de um soldado que na sua face ele lembra muito a figura do Mussolini, né, mas o rechonchudo, bochecha não faltava para aquele safado. E ali um lema dele que é o credere, obedire, combatere, ou seja, crer, obedecer e combater, né? Acreditar, obedecer, combater, e aí você tem a figura do cidadão perfeito, aquele que age, que não questiona, dentro da lógica, obviamente, do nazifascismo. É um cidadão que ele é tudo menos cidadão. Tá? Então, o que defendem esses regimes? Eles defendem, primeiro, o totalitarismo. Cuidado, muito cuidado com este termo. Primeiro, ismo, pessoal. Ismo é conceito. Conselho. Se você não sabe o que é conceito, primeiro, obviamente, vai estudar. Se você vai falar de um ismo sem saber o que ele é, com todo respeito, cala a boca. Não fala pela... Então, é muito comum hoje gente que quer xingar, por exemplo, um regime com o qual não concorda, acha que ele tem N defeitos e possa tê-los, inclusive, xingá-lo de totalitário porque ele é uma ditadura. Tá errado. Xinga do que quiser, xinga de ditadura. Eu quero falar mal da Venezuela, da Coreia do Norte, eu quero falar mal de qualquer outro lugar, xinga de ditadura. Você não vai estar errado. Agora, totalitário não. Porque totalitário é conceito. Na sua origem, quem vai criar o termo, a expressão totalitário, é um ideólogo italiano, Giovanni Gentili, se não me engano, posso estar enganado, é provável, não me lembro com clareza, não vou buscar agora. Mas ele vai criar o termo totalitarismo e ele vai dar essa ideia de que tudo tem que ir em direção ao Estado, o Estado tem que ser a referência da totalidade da nação. Mas ele não fundamenta bem isso. É de novo essa ideia de muita eloquência para pouco conteúdo. Quem vai de fato lapidar legal o termo, o conceito de totalitarismo, é uma cientista política alemã chamada Hannah Arendt, uma das grandes pensadoras do século XX, que inclusive teve que sair da Alemanha porque ela é de origem judia, vai para os Estados Unidos, e aí ela vai lapidar esse conceito, como eu colocava lá no vídeo anterior, de acordo com algumas características. E aí vai ser uma ditadura que vai além de uma ditadura convencional. É uma ditadura para a qual não lhe basta conter a eventual contestação, mas sim controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos de forma a dar-lhes, enquanto sociedade, um caráter homogêneo. Então, nesse sentido, só se enquadram na ideia de totalitarismo, historicamente falando, e sobretudo nesse contexto, nazismo, Alemanha, fascismo, Itália, stalinismo, União Soviética. Tiago, o Khmer Vermelho do Pol Pot no Camboja entre 74 e 79. Eu acho que talvez sim. A Coreia do Norte do Kim Jong-un, blá blá blá. Provável também, ainda que sobre a Coreia do Norte a gente tem acesso a pouca informação, mas volto a dizer, é bem provável. Venezuela, xinga do que quiser, à vontade, mas não de totalitário. Não se enquadra no conceito. E conceito é algo que a gente tem que ter cuidado para lidar, não é notícia de jornal, não é postagem de Facebook ou de Twitter. A gente aqui não é Carla Zambelli para dizer porcaria toda hora, né? Será que foi dito isso? Agora foi, né? Então, é importante ter cuidado com o uso desse totalitarismo e quando aparecer em algum vestibular além da vida a expressão totalitária é justamente para ter esse cuidado. É uma forma de quem elaborou a questão dizer assim, eu estou me referindo especificamente a esses regimes. Se você não se ligou nisso, você já vai errar a questão. Tá? Defendem também um nacionalismo exacerbado e xenófobo. O que é este nacionalismo exacerbado e xenófobo? Primeira coisa, vamos de trás para frente. Por que xenófobo? Termo de origem grega, xeno, estrangeiro, phobos, medo. Medo ou aversão ao estrangeiro. Na prática é um tipo de nacionalismo assim chamado, porque ele rejeita, ele combate qualquer tipo de nacionalidade ou de etnia, de cultura que lhe seja diferente.
É muito comum isso nos nazistas, fascistas. Os gregos antigos, sobretudo os atenienses, eram xenófobos, na medida em que viam a si mesmo como helenos e os povos estrangeiros como bárbaros. Então essa é a ideia de um nacionalismo que não apenas rejeita as diferenças, mas na medida em que as percebe, as hierarquiza e se coloca como superior às outras nacionalidades ou às outras formas de cultura. E por que o exacerbado, ainda que isso já esteja presente nesse comportamento que eu disse agora, mas porque esse nacionalismo ele também faz a seguinte lógica de raciocínio, que infelizmente hoje ela volta a se apresentar, que é mais ou menos assim, o indivíduo que se acredita imbuído desse nacionalismo, ele se vê como numa missão, quase numa cruzada religiosa. Cruzada religiosa é uma redundância, Tiago. De que ele defende a nação. Então, na medida em que alguém, mesmo que dentro da nação, mesmo que dentro do mesmo grupo étnico, e se alguém ele não pensa igual, e esta primeira pessoa de que eu falo defende a nação, consequentemente, quem não pensa igual é contra a nação. Tá aí o exacerbado. Então, eu tenho dentro, vamos pegar hipoteticamente, da Alemanha nazista, dois indivíduos da raça ariana, só que um é nazista e o outro não é. Esse nazista ele vai acreditar que o outro alemão de origem alemã, da mais pura cepa ariana, se isso existisse, coisa que não existe, mas da mais pura cepa ariana, se ele não defende a mesma ideia que este nazista, ele é contra a nação. Está aí o exagero, o caráter exacerbado desse nacionalismo. Né? Na medida em que ele não rejeita nenhum indivíduo da própria nação, na medida em que o outro indivíduo dotado desse nacionalismo se acredita como que imbuído da defesa absoluta religiosa intransigente da nação. Vamos para o item seguinte, defende um expansionismo territorial. Esse elemento tem duas dimensões, vamos tomar cuidado. Uma primeira dimensão é ideológica. Ela vai estar presente, por exemplo, na teoria do espaço vital alemão, em que os ideólogos do nazismo, isso vai estar presente no próprio Mein Kampf do Hitler, defendem de que é lícito, é justo, é válido e é necessário que o povo alemão, ou melhor, a raça ariana, na medida em que é uma raça superior, ela deve ocupar outros territórios que estão habitados por povos inferiores. Porque estes povos, eles naturalmente irão perecer, porque eles são inferiores, porque eles são geneticamente fadados ao desaparecimento, uma espécie de darwinismo social. Então, é um desperdício, entre aspas, que povos inferiores aproveitem, por exemplo, terras agricultáveis privilegiadas, enquanto o povo superior acaba tendo que passar por privações que não precisaria caso ele ocupasse essas terras. Então, tem todo o primeiro, né, a primeira face, uma fundamentação ideológica. É justo, é nosso direito ocupar, porque nós seremos o povo que vai permanecer enquanto o outro povo que está naquela terra irá perecer, irá desaparecer. Mas esse discurso ideológico, isso vale para os italianos também, ainda que eles não tenham clara a ideia de uma raça ariana como os alemães faziam, mas eles também se viam como herdeiros do Império Romano e, consequentemente, consistiam numa raça específica e que, tal como o Império Romano, lhes era também lícito, justo, necessário se expandir. Ainda que depois a gente vai ver o expansionismo italiano se dar em outras áreas. Mas a outra face disso está num caráter estrutural que eu expliquei também lá no vídeo anterior. O que acontece? Alemanha e Itália, potências industriais, diferem e com isso ficam atrás da França e da Inglaterra porque elas não têm colônias. O que mantinha as máquinas industriais da Inglaterra e da França com uma pujança enorme era a existência de territórios coloniais na África e na Ásia, que eram ao mesmo tempo fornecedores de matéria-prima barata e consumidores em boa parte, não tudo obviamente, da produção destas indústrias. Então havia um mercado garantido, havia uma fonte privilegiada de matéria-prima que permitia essas indústrias produzirem constantemente, ou melhor, cada vez mais, porque essa é a necessidade dentro do sistema capitalista, sempre mais. A Alemanha e a Itália não tinham isso. E se quisessem concorrer com estas potências, precisavam de matérias-primas baratas
e de mercados consumidores garantidos. E a única maneira de conseguir isso era fazer a mesma coisa que ingleses e franceses fizeram com quase um meio século de antecedência, em alguns casos até mais, bem mais. Bom de conta o historiador, né? Mas Alemanha e Itália careciam disso, então era uma carência estrutural, só que você disfarça essa carência estrutural por um discurso ideológico. A carência estrutural é essencialmente capitalista. É o capitalismo industrial alemão e italiano que precisa se expandir e para isso vai precisar ocupar terras, ocupar territórios, dominar populações. Mas não dava para justificar este expansionismo com isso que eu estou dizendo agora. Então você cria todo um pretexto ideológico de caráter nacionalista, de caráter racista, de caráter que mexe com o âmago daquelas pessoas naquele momento. Infelizmente é um tipo de discurso que até hoje mexe com muita gente. Por fim, o militarismo, que está associado a essa expansão territorial, não seria possível, de um lado, essa expansão sem a formação de uma sociedade militarizada, e aí vem aquele videozinho que eu mostrei agora há pouco, de um indivíduo que ele se forma como um cidadão soldado, abnegado, obediente. Então você precisa militarizar uma sociedade para que ela esteja apta e disposta a servir para o Estado, quando na prática não serve inclusive para o Estado, serve para as grandes indústrias que o controlam, que precisam das fontes de matéria-prima dos mercados de consumidores garantidos. Além disso, tem outros dois elementos interessantes a acrescentar aí ao militarismo. O primeiro deles, eu não sei explicar porquê, mas fascina em muito as pessoas a lógica militarizada. A farda, a marcha sincronizada, tudo isso exerce um certo fascínio. Não é por acaso que paradas militares as pessoas ficam assistindo impressionadas, até encantadas. Então, quando você propagandeia uma sociedade que funciona assim, isso já impacta de imediato em muita gente que acha isso desejável, bonito, que por alguma razão se impressiona. Eu tenho até medo disso, mas não são poucas as pessoas. Além disso, a lógica militarista, dentro destas duas características que eu mencionei, a farda e a parada militar, ela também traz coisas associadas, não são sinônimos, mas estão juntos. Por exemplo, a farda. A farda, ela uniformiza, ela homogeneiza. Então, vem ao encontro da ideia de nação. A farda meio que ela não conhece, entre aspas, nem classe, nem altura, nem sexo, nem cor. Tudo isso em tese. Tudo isso em tese. Não estou dizendo que isso aconteça, mas ela dá esta falsa impressão. Então, ela ajuda no discurso da nação, e, ao mesmo tempo, a lógica da parada militar, da hierarquia, dá uma ideia de ordem, como se uma sociedade militarizada fosse mais organizada, com maior ordem. Também não funciona, mas é o que se passa. Defendem também estes regimes. Vamos dar uma olhadinha ali. Agora eu estou trocando de imagens da Itália para imagens da Alemanha. A primeira, um cartaz de propaganda do Führer, está ali. Ele ama a Alemanha, e aí está o Führer, o Hitler, segurando o pavilhão, a bandeira agora nazista. Você acaba associando a bandeira do partido e a bandeira da nação. A águia atrás, ao fundo lá, iluminada. A águia é um dos símbolos do nazismo, não apenas a suástica, e toda a nação, todo o país, todo o estado que é expansionista costuma utilizar uma águia como símbolo. Império Romano, seja o Império Romano original ou o Império Romano depois do Oriente, a Alemanha nazista, os Estados Unidos, porque a águia é um animal que, do alto do seu voo e além de uma grande capacidade de visão, uma grande capacidade também de caça, de pegar uma presa, ela domina um vasto território. Então, o território onde tem a águia é um território amplamente dominado por ela, vastamente dominado por ela, por isso esses discursos expansionistas costumam utilizar a águia como símbolo. E ali embaixo a outra imagem é de uma milícia, agora eu vou explicar o que são as milícias, que era a milícia de elite nazista, a SS. Obviamente eu não vou saber dizer em alemão, mas em português seria uma espécie de seção de segurança, algo mais ou menos assim.
sendo que bem ao meio da imagem aqui, esta figurinha aqui, é ninguém menos do que Heinrich Himmler, que era o segundo, o número 2 na hierarquia nazista. Ficava meio ali com o Goebbels, que era o cara da propaganda, mas na verdade é mais ele, porque ele dava com um aspecto mais impositivo, digamos assim, que é o controle de um grupo militarizado, de um grupo armado. Bueno, vamos ver então as características que defendem ainda o nazismo e o fascismo. O culto ao líder, e nessa ideia do culto ao líder, o que está presente? Não é apenas uma admiração, não é apenas um discurso de elogio, é uma inquestionabilidade. Esse é o grande lance, o líder não erra. E onde é que está o problema, os problemas de uma coisa assim? O líder, no caso da Alemanha, o cargo vira Führer, né? O Hitler ele chega ao poder como chanceler. Chanceler é primeiro-ministro na Alemanha. Essa expressão difere, por exemplo, no Brasil tem chanceler. Chanceler é o chefe do Ministério das Relações Exteriores. Na Alemanha, chanceler é primeiro-ministro. A Alemanha, nos anos 30, ela tinha um regime parlamentarista, onde você tem primeiro-ministro e presidente. O presidente, na época, era um marechal da Primeira Guerra Mundial, veterano, grandalhão, quase o oposto do Hitler em termos de tamanho, chamado Hindenburg, von Hindenburg. E o Hindenburg era presidente, o Hitler chega ao cargo de primeiro-ministro. Quando o Hindenburg morre no ano seguinte, o Hitler é eleito em 33, o Hindenburg morre em 34, e em vez de ter uma nova eleição para presidente, o Hitler acumula os dois cargos, presidente e chanceler, e cria um novo cargo chamado Führer. Então já concentra poderes. E a ideia do Führer, no caso da Alemanha, ou no caso do Mussolini na Itália, se diz o Duce. Ambos quer dizer o guia, o líder, algo assim. É de que esses guias ou líderes, eles são inquestionáveis porque eles são infalíveis. Eles não erram. E aí vem o grande problema. Se você acredita efetivamente nisso, que o líder não erra, não há necessidade, por exemplo, de que ele deixe o poder, não há necessidade de um revezamento no poder. Mais que isso, qualquer pessoa que venha questioná-lo, se ele não erra, quem o questiona é que está errado. Se este líder que não erra quer o bem da nação, quem o questiona está errado e quer consequentemente o mal da nação. Então você tem a venda casada, o pacote dessa venda é terrível, muito perigoso. E isto ganhou impulso de maneira muito expressiva, sobretudo porque a propaganda vai ser muito grande. Ali esse cartaz que eu coloco ali é um dos exemplos. Então há um grupo por trás do nazismo e do fascismo que estimulem muito essa percepção, essa ideia de inquestionabilidade do líder. Pregam o unipartidarismo, e aí alguém pode dizer, entendi, o unipartidarismo é um partido só, é um regime de partido único. Rapaz, que dedução inteligente, hein? Você vai longe! Óbvio que é o regime de partido único, mas isso não explica tudo, pelo contrário, isso disfarça. Onde é que está o lance do partido único, a peculiaridade? Neste caso, não é apenas a não existência de outros partidos e a existência única e exclusiva do partido nazista, no caso da Alemanha, e do partido fascista, no caso da Itália. Os dois elementos que eu quero que vocês entendam bem. Primeiro, este partido, ele é uma das coisas que caracteriza o nazismo e o fascismo. Vamos lá, onde eu quero chegar. Eventualmente se tenta caracterizar por sua dimensão autoritária outras ditaduras do período. Vamos pegar, por exemplo, Vargas no Brasil, o Estado Novo Brasileiro. E um dos elementos que não permite caracterizar o Estado Novo Brasileiro como nazifascista é a ausência de um partido de mobilização de massa. Esse é um dos lances. O partido é a forma pela qual a massa se integra ao líder e é necessário que isto aconteça. Então, um cidadão alemão, um cidadão italiano que faz jus ao fato de ser alemão ou italiano, ele tem que ser nazista, ele tem que ser fascista. Como é que ele prova isso? Ele tem que estar no partido. Ele tem que fazer parte do partido. Ele tem que se integrar ao partido. Ele tem que botar o uniforme do partido. Ele tem que participar ativamente do partido. Se eu pego lá o Estado Novo do Vargas, de 37 a 45, então ele é contemporâneo ao nazismo e ao fascismo,
A ideia básica é do cidadão brasileiro ele não se meter em política. É o trabalhador que trabalha e vai para casa escutar a então hora do Brasil, jantar, dormir, ele não se mete em política. O nazista e o fascista não, eles têm que estar dentro do partido, ele tem que se meter na política. Claro que sem jamais questionar o líder, mas ele tem que estar lá. Então, o primeiro elemento é lembrar que não é apenas a existência de um único partido, mas que é necessário para o cidadão, para ele adquirir sua cidadania, estar no partido. E, por outro lado, esse partido, muito rapidamente, ele se confunde com as estruturas de Estado. Então, ser do partido é ao mesmo tempo ser do governo, e o governo e o Estado também já não se dissociam. De modo que quem controla o partido controla o Estado. As coisas vão se misturando de uma maneira em que você não consegue mais delimitar o que é interesse do partido, o que é a atribuição do Estado, o que é a função de governo. E isso vai ser muito presente aonde? No fascismo italiano, no nazismo alemão, no stalinismo soviético com a figura do Partido Comunista. Alguém pode pensar, mas Tiago, isso, se tu pegar após a morte de Stalin, tinha muito também no caso soviético? Sim, mas em menor medida, por isso que ele é totalitário, o caso soviético, durante o período stalinista. Com isso eu não estou dizendo que não fosse ditadura, que não fosse indesejável, percebam, eu não estou aqui fazendo uma defesa da experiência soviética, mas tentando categorizar com clareza dentro do conceito, ok? Além do culto ao líder do unipartidarismo, a gente tem a adoção de milícias paramilitares, e ali então ao lado está uma delas, que é a SS. Basicamente, esses partidos, quando não eram governo ainda, porque eles eram extremamente combativos e eles combatiam inclusive na porrada mesmo, ou seja, na violência física a seus opositores, via de regra comunistas, eles formavam grupos armados organizados como se fossem pequenos exércitos, ou seja, com uma lógica de hierarquia, com um certo treinamento, com ação relativamente organizada. Pelo seu tamanho reduzido, a gente acaba chamando de milícia. Pela sua lógica semelhante aos militares, mas porque não tem a legitimidade do militar do Estado, né, ou seja, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou Força Aérea, enfim, ele se chama então, em vez de militar, de paramilitar. É uma maneira de diferenciar, mas que tem pretensões de ser militar. No caso da Itália, a grande milícia paramilitar, e depois que esses partidos, os nazistas e os fascistas, chegam ao poder, essas milícias que são do partido, como o partido, lembra que eu falei antes, ele não se separa da estrutura de Estado, ele se confunde com ela, essas milícias são incorporadas. Muitas vezes os chefes das milícias acabam virando líderes militares das forças armadas. No caso italiano, enquanto ainda não eram governo, a milícia são os camisas negras, perdão. Depois vira OVRA, O-V-R-A. A sigla quer dizer, não lembro e não vou editar o vídeo para lembrar. OVRA, tá louco de bom, tá? Dificilmente, inclusive, se pede isso, se pede só a ideia de que havia milícia paramilitar no caso italiano, tal como no caso alemão. Normalmente, no caso alemão, se cita os nomes, que eram duas, não uma, a SA, que era mais ampla, que é de origem, essa quase que nasce junto com o fascismo, e o líder é um tal de, se não me engano, Ernst Röhm, que vai ser morto porque ele ganha um grande poder e acaba incomodando a cúpula nazista. Então, num dado momento chamada a Noite das Facas Longas ou dos Punhais Longos, muitas lideranças do nazismo são eliminadas pelos próprios nazistas, e uma delas é o Ernst Röhm. E dentro então essa é a maior, e uma de elite menor e mais privilegiada que vai ser a SS, chefiada pelo Heinrich Himmler, que é aquela figurinha ali no slide. O grande lance é saber que existiam então essas forças paramilitares, ou seja, paralelas às forças armadas, às forças militares convencionais. E por fim, o racismo. Aqui eu estou encaminhando para o final dessa primeira parte do vídeo, vou dividir ele em mais uma outra parte. Esse racismo, pessoal, é importante entender o que é. Primeira coisa, é importante que todo racismo ele é uma ignorância, ele é uma estupidez. Qualquer indivíduo racista é um boçal, um imbecil. Sim.
mas a gente tem que entender a lógica de funcionamento do raciocínio ou de funcionamento da dinâmica destes racismos aqui, tá? Então, primeira coisa, já está presente no que eu falei antes de que havia uma percepção acerca dos italianos e dos alemães que eles consistiam em si, eles próprios, em raças específicas superiores a outras raças. No entanto, é importante identificar alguns elementos dentro desse racismo genérico. Primeira coisa, eles acreditavam que isto era cientificamente fundamentado e havia naquele contexto correntes de pensamento que naquele momento eram tidas por ciência, a chamada eugenia e também a antropologia criminal, as quais traziam informações que se travestiam de cientificidade e que davam legitimidade ao discurso nazifascista de diferentes raças, sendo a superior à raça ariana, no caso alemão, ou a raça de origem romana, né, do Império Romano, no caso italiano. Quem quer ver um filme de quem tem uma cena muito legal sobre alguém, é baseado numa história real, de um tal de Solomon, me foge agora o nome do cara, mas é um cara que ele acabou numa aula, ele é de origem judia e ele, por N desventuras, que eu não vou explicar aqui agora para não dar spoiler, ele acaba numa aula da juventude hitlerista. Dentro dessa aula ele estava disfarçado, ele estava fingindo-se de um jovem ariano, e ele passa por uma aula de eugenia e o professor pega este rapaz como exemplo para mostrar a diferença entre a raça ariana e um judeu, e ele era judeu. O que vai acontecer? Pega um filme chamado Filhos do Medo, em português, no seu título original, Europa, Europa. Vale a pena assistir. Não é recente, mas é um bom filme, tá? Mas, além disso, é importante entender que esse racismo dos nazifascistas, ele vai ser uma construção que vai partir de uma base que já existia, e nós vamos pegar sobretudo o exemplo do antissemitismo, ou seja, do preconceito em relação aos judeus, que pega no caso alemão um ódio já latente. Então, historicamente, a Europa cristã perseguiu em outros momentos os judeus. Então você pega um tipo que já é, entre aspas, para quem é lá do tempo que eu tinha cabelo, a gente usa a expressão agenie. Agenie se baseia lá numa música do Chico Buarque, que é Geni e o Zeppelin, em que a personagem desta música, a Geni, vai dizer o que é a Maria, ela leva pedra. O refrão da música é joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é boa de falar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. E ela é o catalisador do ódio da cidade. Por uma série de circunstâncias, ela acaba salvando a cidade. Quer conhecer a historinha da música? Que ela faz parte de uma obra chamada Ópera do Malandro, fantástica. Mas quer conhecer só ela? Busca no YouTube ali, Geni e o Zeppelin. E aí a brincadeira do Chico é essa, que a Geni era a pessoa para a cidade jogar pedra. Sempre ela. O judeu é a Geni da Europa. Sempre que acontece algo, a peste negra, a culpa é do judeu. A primeira guerra, a culpa é do judeu. Tudo é culpa do judeu. Então pega-se um ódio já latente, num momento em que, de crise, em que era necessário canalizar ódio. A insatisfação da população, sobretudo na Alemanha, era muito grande. E era necessário você canalizar. Não adiantava canalizar o ódio do alemão para os ETs, porque não tinha ET na sociedade. Pelo menos até onde eu saiba. Precisa canalizar para alguém que seja perceptível, que seja identificável, e os judeus o eram, e que ao mesmo tempo já tenha lá uma subjacente tendência a esse ódio. Então, primeiro é daí a base para fazer este discurso racista antissemita. Mas é importante também notar que isso é uma construção. Então, para quem já viu alguma obra sobre o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial, e aí você vai pegar os campos de concentração, o extermínio, as câmaras de gás, Auschwitz e toda aquela barbárie. Isso é nos anos 40. Os nazistas chegam ao poder no início dos anos 30 e esse ódio ele já existe muito antes. Então o que acontece? O racismo ele vai se aproveitando de elementos inicialmente, entre aspas, muito entre aspas, inocentes, a piadinha, o dedo apontado, o desdém,
o escárnio e vai gradualmente elevando o tom, passo a passo. Você não chega do dia para a noite e coloca milhares de pessoas em campos de trabalho forçado, seguidas da sua eliminação física, com boa parte da sociedade sabendo disso, do dia para a noite. Você vai a cada dia aumentando, dando um passo a mais no sentido da legitimação disso, de que aquela raça ela é uma raça inferior, consequentemente é justo, é lícito, é válido que ela não seja tratada de forma igual, que ela não tenha o mesmo direito, que ela perca o direito, que ela tenha essa restrição, que ela não possa fazer isso, que possa se judiar, que possa se bater. Olha o termo, judiar. Judiar é tratar como judeu, ou melhor, judiaria é um bairro de judeu, judiação é tratar como judeu. Em ambos os casos remete à ideia de um maltratamento, porque era o tratamento dado aos judeus. Essa expressão ela é anterior ao nazismo, mas ela vai muito ao encontro. E o que acontece? A nossa espécie, pessoal, a chamada espécie humana, ela já é pródiga, entre aspas, também, em não tratar muito bem outras espécies animais. Nós usamos outras espécies animais para o nosso benefício, seja alimentar, seja de conforto, seja de qualquer outra natureza, mas nós usamos os outros animais e na maioria dos casos implica na eliminação física desses animais para o nosso usufruto. E aí vem o perigo desse racismo, porque esse racismo ele vai gradualmente, esse nazifascista, ele vai gradualmente desumanizando os outros indivíduos. E aí chega nesse perigo. Se nós, como espécie humana, historicamente eliminamos e não vemos lá grande problema em eliminar outras espécies animais, portanto, outras espécies não humanas, a desumanização dentro da espécie humana torna lícito, torna justo, torna válido a eliminação dela. Inicia lá nos anos 30 com um discurso de que o judeu é culpado pela guerra, o judeu é culpado pela crise. Ninguém em 1933, ou pouquíssima gente, espero eu, aceitaria que esses indivíduos fossem forçadamente retirados das suas casas, levados para bairros segregados, em seguida para campos de trabalho forçados e depois eliminados. Mas isso nos anos 30, nos anos 40 aceitaram. Por que isso acontece? Porque há uma escalada gradual. O racismo desses regimes, ele, ao mesmo tempo que vai canalizar muito do ódio das sociedades dessa época, ao mesmo tempo ele consegue, a partir dessa identificação do outro e da catalisação do ódio, criar também um sentimento de homogeneidade em relação à alteridade do outro, em relação à diferença ao outro. O judeu perseguido, neste caso, é um alemão de gerações que tem origem judaica, mas ele tem lá, desde o seu avô, bisavô, tataravô, morando num determinado lugar do que vem a ser a Alemanha, ele é anterior à Alemanha. No entanto, você constrói uma ideia de que ele é o estrangeiro. E se ele é o estrangeiro, nós somos a nação. Com isso, cria entre nós uma homogeneidade a partir da diferença entre eles. Uma lógica bastante cruel, mas uma lógica muito presente. Então, esse racismo ele se destaca, no caso alemão, pela figura do antissemitismo, e aqui eu entro, para encerrar esse videozinho, nas peculiaridades. Então, ainda que os fascistas também eram antissemitas, mas se destaca muito no nazismo alemão a figura do antissemitismo. E aqui vocês têm um caráter aí da figura do judeu, né? Então, der Jude. E notem que o judeu, com aquela cara de maldade, a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo no peito, ele está por trás da bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética, ou seja, por trás dos grandes inimigos da Alemanha nazista estaria quem, em última análise? O judeu. E aí você reitera a necessidade do combate a ele e tudo que vem depois. Para não esquecer, porque antissemitismo semita é o nome que se dá a um grupo linguístico que hoje corresponde basicamente à figura dos árabes e dos judeus.
mas é na sua origem um grupo linguístico que corresponde a boa parte do que é a região do Mar Mediterrâneo, norte da África, a região do Levante, que é o litoral do Oriente Médio, e o sul da Europa. E em tese, esse grupo linguístico ele seria descendente de Sem. Quem seria Sem? O filho de Noé. Portanto, após o dilúvio, Noé tendo salvo apenas a família, a espécie humana quase que desaparece. A partir do filho de Noé, a espécie humana volta a povoar o mundo. Então, o nome em si é de origem bíblica, mas na verdade é um grupo linguístico que vai fazer alusão aos árabes e aos judeus, ainda que com o tempo os judeus vão se ramificar muito, então acabou ganhando um sentido genérico. Antissemitismo poderia ser, por exemplo, uma perseguição aos árabes, mas via de regra, quando se fala em antissemitismo, se refere-se é boa, né, Tiago? Refere-se à figura dos judeus, independente das suas ramificações. Se no nazismo sobressai-se, meu Deus, é o que dá gravar vídeo, né, às 4 da manhã, né, o cara já não fala direito. Se sobressai o antissemitismo, no caso fascista, o elemento que mais ganha expressividade é o corporativismo, que também, da mesma maneira, está presente no nazismo, mas ele ganha mais relevo no fascismo. O que é o corporativismo? É quando o Estado controla as relações de trabalho através de sindicatos únicos, ou seja, o Estado ele vai ser um grande mediador entre os grupos sociais para que não apareçam classes. Lembrem daquele discursinho agora há pouco do Hitler ali. Então, o que acontece? Para que entre trabalhador e empregado não surjam conflitos de classe, entendendo que trabalhador e empregado não são classes distintas, são todos parte de uma homogeneidade que é a nação, mas para que isso não apareça, e porque de fato os trabalhadores têm interesses, é lícito que exista um sindicato, mas é porque o bem de todos é um só. O bem é comum, não pode ter mais sindicato. Um sindicato por categoria, dos sapateiros, dos estivadores, dos operários. Cada categoria terá um sindicato e esse sindicato que vai dialogar com os donos das empresas, com o patrão. Mas para que não haja uma relação de animosidade entre eles, quem vai mediar esta negociação é o Estado. E aí cada um desses grupos profissionais são entendidos como corporações, por isso o corporativismo. Lembrem, espero que seja uma lembrança e não uma novidade, lá da Idade Média, quando os grupos de alguma atividade profissional específica, os tintureiros, os ourives, os tecelões, para garantir a propriedade do conhecimento do seu fazer, do seu ofício, eles se organizavam em corporações de ofício. Para quem não lembra o que é isso, busca lá na Idade Média. Daí vem a expressão, então, corporativismo. Cada grupo de trabalhadores por atividade, por ofício, portanto, tinha um sindicato único, que representava a corporação e, por consequência, a sua atuação era corporativista. O que acontece? O Estado media e para mediar ele vai criar um documento, sobretudo o Estado italiano, por isso que ele se destaca, que é ali o que está no slidezinho aqui, a Carta del Lavoro ou Carta do Trabalho, que é uma espécie de conjunto de leis que regulamenta as relações entre patrões e empregados. Já ouviu falar de algo parecido? Eu falei agora há pouco nisso. Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, no caso brasileiro, ela é inspirada na Carta de Lavoro italiana. Por isso que, por vezes, se associa o Estado Novo brasileiro ao fascismo italiano. A Carta del Lavoro é uma inspiração direta para a CLT do regime do Estado Novo. Isso permite dizer que o Estado Novo tinha traços do nazismo, sobretudo do fascismo, perdão, mas ele não era fascista na sua essência. Pode, de novo, xinga do que quiser, ditadura. A ditadura do Estado Novo, do Vargas, prendeu mais gente do que a ditadura ditadura civil-militar de 64 a 85. Ela durou menos tempo, ela prendeu mais gente. Então não foi uma ditadura qualquer. Mas não dá para xingar ela nem de totalitária, nem de fascista. O resto você pode xingar à vontade, se não for conceito. Tá?
Mas então o que se destaca no fascismo italiano é a figura do corporativismo, certo? Aqui eu encerro então essa parte, e para a terceira e última parte, inclusive a terceira não estava prevista, desses vídeos, nós vamos tratar especificamente sobre a política antissemita do nazismo que vai levar ao Holocausto, sobre a propaganda nazista, a importância da lógica de propaganda e o expansionismo territorial dos regimes nazifascistas, ok? Valeu pela atenção de vocês, fiquem bem.